A Ucrânia, né, pela guerra que ela está traçando, ela pode mudar a trajetória do mundo e da sociedade que nós conhecemos, né? E isso está fazendo tantos militares e como governantes do mundo ficarem extremamente assustados com a ação ucraniana, né? E como eu sei um pouquinho de guerra e minha mãe era uma enciclopédia viva, né? Ela sabia de tudo. Eu sempre soube que as guerras sempre foi logística, ótimo treinamento, e aquele que errar menos dentro da guerra vence. Tanto que nos Estados Unidos foi expulso, né, dos Vietcongues, perdeu a guerra no Iraque, perdeu a guerra no Afeganistão. E os Vietcongues, a grande questão deles é que era um lugar tropical, eles estavam escondidos, os americanos estavam recebendo, não vou usar a expressão, mas bomba naquele lugar o tempo inteiro, né? Então o tempo de vida de um soldado americano era de minutos, eu não sei quanto que era, né? E tudo por essa questão. E os Vietcongues venceram a guerra porque eles estavam escondidos esperando os norte-americanos, igual idiotas, que eles conheciam muito bem o terreno. A Ucrânia, né, além de conhecer o terreno, além da Ucrânia não ser muito grande, existem vários outros fatores, né? E a guerra moderna dos Estados Unidos, que eles perderam no Iraque, né, existia o quê? Sempre eram indivíduos, sempre eram pessoas que ficavam camperando, filmando, tirando foto, tipo 007, até o exército entrar e fazer ação, né? E muitos soldados morriam nesse processo, sendo torturados, isso, aquilo, sendo presos, e até turistas. E os soldados morriam muito em campo, né? E sempre houve aquela mitologia de que uma equipe de 4 soldados, 7 soldados conseguiam destruir um país no mundo, né? Porém, os Estados Unidos perdeu a guerra no Iraque toda hora, os caras perdiam braço, perna, morria, isso, aquilo, tal, porque os iraquianos, eles são muito fechados e eles são especialistas em fazer boom, né? Eles fazem boom com isso daqui, ó. Se der isso aqui para eles fazem boom, né? Não tô brincando, né? Então, os Estados Unidos corriam um risco gigantesco, eles estavam com medo, eles estavam com equipamento muito pesado, eles não sabiam agir com o povo árabe, né? E não tinham nem como rastrear as minas do povo árabe, né? Diferente na Ucrânia. E a Ucrânia em si trouxe a maior revolução, está trazendo a maior revolução do mundo, que eu não acredito que seja só os drones. Eu acredito que como falo, o dono da Tesla lá, o Elon Musk, ele passou todas as localizações dos veículos russos, da logística russa. Talvez ele pode estar utilizando software, né, inteligência artificial, para identificar coisas, identificar questões, padrões, né? E aí ele passava qual seria o roteiro, qual seria o itinerário. Olha, tal horário vai passar um caminhão cheio de comida, vai passar um caminhão cheio de munição, vai passar um caminhão cheio de combustível. Entre esses caminhões, entre esses tanques, entre essas colunas. Aí os ucranianos tinham a noção disso, eles conheciam o terreno e eles estavam preparados para a martilha e iam atacar a Rússia. Além disso, a Rússia quase venceu a guerra nos primeiros dias. Tomou uma quantidade gigantesca do terreno ucraniano. E aí eu não sei quando chegou o Starlink, modificou totalmente a guerra. Se o Starlink chegou e os ucranianos conseguiram tomar a Ucrânia, concordantemente o Elon Musk deu informações privilegiadas. Se ele fez isso abre um precedente gigantesco na guerra mundial. Se você tiver os melhores equipamentos, se você tiver a melhor estrutura, e essa estrutura não precisa ser governamental, você pode destruir militarmente um país, ou você pode modificar totalmente a estrutura social, econômica, intelectual de uma determinada cidade, estado ou nação. E se o que eu disse é verdade, o Elon Musk vai ser o
o futuro Deus desse mundo e ele vai modificar completamente o planeta Terra, né? Se as informações que eu falei aqui são verídicas, né? E querendo ou não, quem for o detentor de tecnologia, essas tecnologias forem aplicadas para modificação da vida de um grupo, de um indivíduo, se essa tecnologia aprimorar a vida de um grupo, esse grupo vai ser um grupo dominante porque ele vai prever padrões, né? Minha segunda questão aqui, agora eu vou entrar na questão dos drones. Como eu disse na guerra do Iraque, que os americanos morreram no Iraque lá, a guerra na Ucrânia é uma guerra eletrônica, mecânica e cibernética, aonde que robôs estão na linha de frente, varrendo, colhendo informações, tomando atitudes, posturas e mudando o vetor da guerra, né? Então, provavelmente, né, a Ucrânia irá impor, né, uma estrutura que máquinas são muito melhores do que pessoas atuando, né, e a não ser os operadores, os programadores, eles vão, mudar o mundo. Existe o terceiro ponto: quem está dando tecnologia de ponta à Ucrânia, né? Quem está dando tecnologia para os ucranianos modificarem todo o armamento deles para uma precisão gigantesca, porque em uma guerra, os Estados Unidos quer uma máquina de potência de precisão. Ele não precisa de usar bombas atômicas, armas gigantescas, bombas, nitrogênios, bombas de napalm, bombas que acabam com a energia elétrica. Eles não precisam de bombas gigantescas. Os Estados Unidos, né, ele sempre fez propaganda que ele tem bombas que atravessam prédios, que os túneis do rei Davi não eram mais esconderijo para o Bin Laden, que a tecnologia deles eram precisas. Eles poderiam jogar uma bomba gigantesca para pegar uma pessoa dentro de um lugar com várias proteções de camadas de aço, concreto, chapas de aço, concreto armado, e não tinha como o cara se esconder mais debaixo da terra, né, no Oriente. Porém, a Ucrânia, que ela está fazendo essa guerra assimétrica, uma guerra de precisão, que os Estados Unidos vive falando que consegue, mas não consegue. A Ucrânia está fazendo isso por causa de tecnologia privada, por causa de robôs e por causa de equipamentos com precisão cirúrgica, né? E esses robôs, eles estão dando todas as localizações, informações precisas e sem erro, né? É muito melhor do que você mandar um soldado que pode errar ou que pode morrer, né? E o soldado, ele vai ter um delay para comunicação, né? Um robô, ele vai estar lá, ele já vai estar armado, já vai estar preparado, ele só precisa de todas as informações coletadas para ele fazer o ataque, né? Então, o que a Ucrânia está fazendo está impondo terror no mundo, porque as tecnologias e as metodologias tiradas da Ucrânia podem mudar o mundo. Metal Gear, Robocop, né? Não o cara ciborgue, mas robôs e drones que vão poder ter o poder de ação, né? Tanto que tem drones que usam até pistola lá na live do Ancapsu. Isso é assustador. Isso põe um mundo ao terror, porque isso pode ditar uma nova estrutura, nem governamental, mas sim qualquer indivíduo que tiver um grupo de mercenários e tiver uma tecnologia superior, ou talvez só drones, pode dominar um país, pode destruir uma nação, né? É isso que a Ucrânia está fazendo, né? E isso é assustador para todos os governantes e para qualquer pessoa que entende sobre guerra, né? Nunca houve uma guerra aonde que um país pequenininho, frágil, conseguisse destruir hordas e hordas de soldados, fileiras e fileiras de armamentos, e até atacar o próprio país que atacou, que é um continente gigantesco, né? A Ucrânia, né? Ela está fazendo uma coisa inimaginável.
o Putin com os nazistas lá dos Wagner lá, não conseguiu fazer a logística que um paísinho pequenininho de cidadãos que viram a Primeira Guerra Mundial, acho que já não tem mais vivo, mas viram a Segunda Guerra Mundial, esses indivíduos, muitos deles orientaram os mais novos, né? Tanto porque os mais velhos que têm experiência de batalha, eles conseguem orientar as pessoas, né? E eu vou até falar algumas coisas da minha vida aqui. E os mais, como falo, orientou os mais novos, e toda a metodologia e a logística ucraniana é imbatível e não existe erro. Nunca vi uma guerra onde que um país tivesse tão poucos erros nos seus ataques. Os Estados Unidos nunca conseguiu fazer isso no país dos outros, né? Então a Ucrânia é uma máquina de guerra, né? E agora, quem quiser encerrar aqui o vídeo aqui pode encerrar, e eu vou entrar com outro argumento, né? Um argumento aqui até pessoal. Em qualquer lugar você precisa de uma equipe que tem indivíduos que têm experiência, que têm habilidade, indivíduos que não têm medo, que não sejam preguiçosos, que não sejam vagabundos, que não sejam mentirosos, que não tirem proveito das pessoas, e indivíduos que estejam muito bem preparados para utilizar tecnologias, porque a Ucrânia ela implementou N tecnologias. Aí, voltando à questão aqui, que eu estou falando da minha vida pessoal, lá no meu serviço, eu era um dos mais velhos do pessoal, né? Eu tive empresa, eu tive muita experiência de trabalho, né? E eu tenho, como falo, uma habilidade física de sempre estar ganhando massa muscular. Eu nunca canso, né? E eu tinha um amigo meu que tinha a mesma habilidade que eu, de sempre ganhar massa muscular, um italiano, um grandão, né? E o que acontecia? Metade da equipe não prestava, a outra metade da equipe prestava, e tinham dois que eram muito bons, né? E eu, né, sempre via as coisas antes das coisas acontecer, né? E sem falar que eu tenho muita experiência de trabalho, então eu sempre organizava a empresa. Tinha dia que eu falava, hoje a gente vai ganhar R$500, os caras morriam da risada comigo no começo. Os caras, eu não quero fazer tal entrega, etc. E aí a gente gerenciava entre 200 a 400 entregas por dia. Metade da equipe que prestava, e esse moço que era italiano, e eu, e outros indivíduos, eu, o italiano, o Cláudio, o Diabo Loiro, né? Que mais? O Diabo Loiro, a gente era mais de 100, mas era 30 que ficava na operação. O Diabo Loiro. Sim, tinha o nosso amigo que era o Áquila, que era um dos melhores. Tinha, dos 30, tinha 7 que eram caras incríveis. Os outros 7 eram pessoas que eram de confiança, e o resto eram vagabundos, né? Nós conseguimos gerenciar uma operação em um lugar extremamente chique e gigantesco, que talvez 200 ou 300 motoqueiros do iFood não conseguiriam gerenciar com 30 motoqueiros da minha equipe, né? E aí eu era um dos melhores motoqueiros, porque eu sabia o que estava rolando na operação sem ter os dados na minha mão, porque tudo rodava na minha cabeça. E eu fazia o inferno na empresa, tanto que os seguranças lá da outra empresa que nós prestávamos serviço, ele chegava assim: o Thiago chegou, ele vai salvar o dia, ele é o Superman misturado com Batman. Ele vai, como fala, ele vai botar ordem, ele vai fazer não sei isso, fazer aquilo. Os seguranças viviam brincando, dizendo que eu era o super-herói da empresa, né? Mas eu não era o super-herói, eu simplesmente sempre vinha para salvar o time, e tinham excelentes indivíduos que eram a minoria, e a gente trabalhava tudo unido, e eu sempre tinha experiência. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até mesmo o Diabo Loiro, ele foi fazer uma coisa, eu falei assim: olha, não faz assim porque vai dar errado, faz daquele jeito. Mano, eu economizei, ele falou isso, eu não posso contar aqui, economizei R$5.000 no negócio que eu fiz aqui, porque você me falou de fazer de tal maneira, né? Então, o que acontece? Numa empresa, né,
Você precisa de ter sempre alguém que tem uma mente brilhante, você sempre precisa ter os técnicos, você sempre tem que ter uma equipe muito bem feita e você sempre tem que ter pessoas que são destemidas, que não têm medo e que estão preparadas para aquilo. Para a guerra, pessoas que já apanharam muito no trabalho. Na guerra é a mesma coisa. Se você não tiver indivíduos que consigam prever acontecimentos, se você não tiver uma equipe de logística por trás perfeita, e se você não tiver uma equipe que não tenha medo, você perde a guerra. E a Rússia, a gente viu que eles foram o exemplo do fracasso e da covardia, e os ucranianos foi o exemplo de metodologia, superações, tecnologias, isso, aquilo, tal, exatamente igual aonde eu trabalhava. E aí o que aconteceu? O meu gerente, ele nunca me subia para ser gerente, né? E aí as oportunidades foram cortadas. Eu peguei e caí fora da empresa, né? Porque eu sou meio esquentado. Eu caí fora da empresa, a empresa começou a cair. Um lugar que a gente fazia 400 entregas no dia, começou a cair. E não tem entrega, não tem dinheiro e foi tudo destruído porque um indivíduo que poderia ser um gerente, eu não precisaria ser o gerente, poderia ser um subgerente, e os caras souberem que esse subgerente era o responsável de tudo, né? Porque o que acontece, eu sou muito esquentado, eu dou muita resposta curta, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com as pessoas. Eu falo assim, você pensa isso, você vai fazer isso, você deveria fazer aquilo, vai acontecer tal coisa, vai ter tal resultado. As pessoas ficam com ódio de mim, porque eu sou curto, grosso e ainda eu prevejo as coisas. As pessoas não acreditam, tanto que lá na empresa, lá no começo eu tinha fama de doido, e depois o pessoal falou que eu tinha fama de tirano, que eu tinha fama de vilão, o Thanos, Darkseid, uma mistura dos dois, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Eu nunca subi de patente, me tiraram do meu salário, eu saí, aí o amigo meu Augusto saiu, aí saiu outros indivíduos que era bom, a empresa ficou com os meia boca e com os ruins, né? Os bons todos saíram. A empresa praticamente ela vai falir por causa disso, e não só no meu local, em toda a operação. E além disso, colocaram um indivíduo que o apelido dele é Borboleto, né? Que ele começou a colocar um monte de gente não preparada, queimando os outros entregadores que eram elite, colocou tudo que era tipo de lixo, alguns eram bons, e nesses lixos, eles queimaram os melhores foram embora, os ruins continuou porque era ruim, e os outros ninguém ficou um ou outro, mas a grande maioria da equipe que foi colocada sem treinamento e sem consciência, e eram indivíduos que não tinham habilidade para trabalhar, destruiu. E mesmo se colocar motoqueiro bom no meu lugar, não teria um gerente para liderar ou um indivíduo que tomava a frente, porque o meu gerente não tomava o lugar. Então o que acontece? Num lugar de guerra, você precisa sempre dos melhores na linha de frente, você vai perder. Você precisa de comandantes excelentes, e você precisa de um general, né, ou de grupos de comandantes que os caras estejam na frente de tudo, né? Tanto que lá na empresa que eu trabalhava, os caras trabalhavam com o Backups, que era um painel gigantesco lá de todas as informações, todos os acontecimentos. E eu sem aquele painel, tal horário vai acontecer isso, hoje vai acontecer aquilo, vai acontecer não sei o que, vai acontecer não sei o que, hoje é tal. Eu cantava a bola e acontecia tudo que eu falava, mas é um padrão repetitivo, né? Porém, os caras começaram a ficar com muita inveja de mim, muita raiva de mim, começaram a me queimar na empresa, né? Mas eu abandonei tudo, e ainda tinha um indivíduo que ele era bipolar tipo 2, a gente chama ele até de esquisitão, né? Esse bipolar, ele queria mostrar que ele era líder, né? E ele que tomava as escolhas. Eu nunca fui líder, né? Eu nunca fui um gerente, mas eu falava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Eu preparava a minha equipe para a demanda, né? E eu estava sempre trabalhando na moral da minha equipe, né? Então, e estratégia também de como agir nos horários da demanda. E eu tinha a estratégia mais louca, por isso que eu sempre salvava o time.
Então, numa guerra, é necessário toda uma estrutura complexa, né? E precisam de indivíduos únicos, ímpares dentro de uma guerra. E se você colocar pessoas despreparadas, sem vontade de trabalhar, colocar pessoas despreparadas, sem vontade de guerrear, pessoas que usam entorpecentes, pessoas que são problemáticas, quando eu digo problemáticas, são pessoas mal resolvidas, né? Porque você pode botar os melhores guerrilheiros são os que são psicóticos, loucos, esquizofrênicos, bipolares, essas coisas, né? Porém, é difícil você lidar com pessoas com transtorno bipolar, eles têm um transtorno de personalidade profundo. Mas se você colocar os mais loucos, eles são os melhores para a batalha, né? Mas, infelizmente, a gente perde, né? E como eu posso dizer para você? Em uma guerra, né? Se você errar qualquer coisa, é efeito dominó, né? E o que aconteceu com a Rússia, né? Então, eu falei para vocês, eu falei alguma coisa aqui do meu trabalho. Um dia eu faço um vídeo à parte aqui falando sobre o meu trabalho. Eu ganhava muito bem no meu trabalho, eu ganhava quase 10 mil por mês. Quando eu estava com depressão, eu estava com raiva do pessoal, eu não rendia e eu fazia cair o rendimento da empresa toda, o setor da empresa que nós trabalhávamos, né? Porque a nossa empresa é gigantesca, a gente acho que é mais de 1.000 funcionários, né? Então, a gente, como fala, a gente fazia o show e depois da minha saída definitiva da empresa, a empresa, a minha parte do meu setor vai falir, né? Porque os caras não reconheciam o meu trabalho, ninguém reconhecia o meu trabalho, né? Então, falei para vocês, pessoal.